Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Eu sou Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzera para os íntimos, game designer da Monomito Studios, e estou aqui, como sempre, com o meu grande amigo, Pietro Amaral. E aí, Pietro, como é que tá? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. E John, é engraçado a gente trazer esse tópico quando o podcast a gente exercita a comunicação no dia a dia, né? A gente exercita sempre que a gente traz alguém aqui, como a gente faz as perguntas, como a gente entende o que as pessoas estão falando ali. Então, um tópico muito interessante para a gente trazer dentro do podcast e um tópico para mim riquíssimo. Quando você falou, eu pensei mesmo nisso, né? Eu acho que se você pegar os nossos primeiros podcasts, você pode perceber o quão melhores, entre aspas, comunicadores, né? Eu acho que é até chique falar que a gente é um comunicador, mas o quão melhor em comunicação a gente ficou, né? A gente soube falar de jeitos melhores. Claro, a gente tem uma ou duas pequenas trejeitos que a gente sempre brinca até, mas a nossa comunicação foi melhorando e eu acho que é um dos grandes requisitos para você se dar bem no mercado de trabalho, trabalhar com pessoas, trabalhar com equipes, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, um recadinho, nosso amigo game designer Tomás Queiroz, lá da Cordilheira Games, está lançando um novo sistema de mentorias e aulas de game design. Então, caso você queira aprender mais sobre o assunto, quer aprender a desenvolver mais rápido e de maneira melhor games digitais e de tabuleiros, ele tá dando alguns aulões bem legais e essa semana tá rolando um intensivão de game design lá no canal dele. Então, se você tá ouvindo esse episódio no seu dia do lançamento, que foi no dia 3 de outubro de 2023, rolou um ontem, dia 2, e vai rolar dia 4 e dia 5, essas aulas gratuitas lá, às 20 horas, lá no canal do YouTube dele. Então, se você quiser aprender e entender mais sobre o assunto, é só procurar por www.cordilheiragames.com.br/mapa, que lá tem todas as informações e você fica por dentro. Não perca que vai ser muito foda, e um abraço pro Tomás. Bom, mas voltando a falar de comunicação, nós não estamos sozinhos para falar desse tema. Estamos aqui com a nossa amiga Mariana Gaida. E aí, Mari, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Agora, não só como ouvinte, mas também como participante no programa. E estou realmente feliz demais. Obrigada pela oportunidade. Pô, Mari, muito obrigado, obrigado a gente. A gente já tava com esse papo aqui já na cabeça nossa de marcar faz muito tempo. O Pedro sempre fala, nossa, tem que chamar a Mari, ela é muito legal. Comunicação já, como a gente até comentou, né, é um tópico muito importante. E Mari, antes da gente começar, eu queria que você desse um mini resuminho de quem você é, para quem não te conhece, no que você faz, do que você trabalha, Legal. um pouquinho sobre você. Vamos lá, então, Vitor. Eu sou a Mariana Gaida, todo mundo me chama de Mari. Tenho 34 anos, sou mãe do Henrique, que tem 4 aninhos. Ah, que legal. Sou gaúcha, o sotaque não disfarça, né? Mas estou aqui em São Paulo já fazem 7 anos. Vim para São Paulo para ser head de RH de uma startup, acabei ficando, acho que deu certo. Passei aí por algumas outras empresas startup, também empresas de tecnologia, e já estou atuando aí especificamente com RH para empresas de tecnologia há 10 anos, né? E há 1 ano e meio me juntei ao mundo dos games. E estou aí muito feliz de fazer parte do mundo dos games, que tem sempre um pezinho na tecnologia, mas eu vou dizer para vocês que é uma vibe muito diferente de uma Sim. empresa tradicional de software, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Além daí da minha carreira regular, eu também sou criadora de conteúdo lá para o LinkedIn, né? Sou uma LinkedIn Creator. E lancei também meu podcast agora em abril. Mais tarde eu conto um pouquinho mais para você sobre isso. Porra, queremos saber demais. Que legal, que legal. Bom, Mari, a gente chamou aqui para bater um papo sobre comunicação, né? A gente já comentou no início ali que comunicação é um dos grandes pilares, eu acredito, para trabalhar em equipe, conversar com pessoas, Uhum. para conseguir se passar suas ideias, mas a gente quer entender mais profundamente como o time de RH e como uma especialista que olha isso de maneira profissional pensa, né? Então a gente precisa fazer algumas perguntinhas para você para entender como a gente tratar isso de uma maneira mais profissional e principalmente como melhorar nos nossos dia a dias. Mas, como a gente sempre faz aqui, a gente precisa dar um passo para trás e entender um pouco mais
do âmbito geral, digamos assim, né? O que que é comunicação? Principalmente comunicação interpessoal. Para você, uma definição de o que que é uma comunicação interpessoal, como que você considera? O que você acha? Eu vou tentar aqui, Vitor e Pietro, assim, trazer muito mais aplicação do que conceito, né? Maravilha. E quando a gente pensa em comunicação interpessoal, a gente está pensando em troca de Uhum, alguma informação. E aí a gente vai ter lá receptor, locutor da mensagem, vai ter meios, vai ter canais. E eu acho que é super interessante eu estar aqui para falar sobre comunicação, sendo uma profissional da área de recursos humanos, em que a gente fala sobre isso tão pouco, né? E, na verdade, é uma das principais habilidades que a gente exige aí nos processos seletivos, mas trazer comunicação aqui é interessante, inclusive porque a gente não fala só em comunicação verbal ou comunicação escrita, mas uma das minhas especialidades é a comunicação não verbal. E quando a gente está recrutando, por exemplo, candidatos para um processo seletivo, a gente observa como que as pessoas se comportam durante as entrevistas, né? perfeito. Seja a linguagem corporal ou até as microexpressões faciais, que eu acho que é um tema muito bacana para a gente também explorar hoje. Então, eu não vou pensar só em conceitos, em teorias, mas eu vou dizer para vocês que, independente do canal ou da forma que a gente está se comunicando, a gente passa uma mensagem, né? E Uhum. passando essa mensagem, a gente tem que ter aí a preocupação de que a pessoa que está recebendo, ela receba essa informação o mais próximo do que a gente quer comunicar, que eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem, tanto nas empresas quanto em processos seletivos, que é a minha especialidade. Então, Mari, eu acho que você traz esse conceito muito claro para a gente, mas aí fica aquela dúvida: por que a gente deveria falar sobre comunicação? Por que, tipo, trazer esse tópico? Por que você, por exemplo, estudou comunicação não verbal? Por que a gente estuda comunicação? Não é algo que todo mundo já faz? Não é algo simples e, sei lá, quando eu estou numa empresa, as pessoas, o que eu falar, as pessoas vão me entender? Não é exatamente isso, não? Deveria ser, né, Pietro? Mas acho que a questão fundamental a respeito de comunicação é que o ponto de vista ou a experiência que cada uma das pessoas teve de relacionamento, por exemplo, com um projeto, com uma atividade, com uma tarefa que essa pessoa precisa realizar no seu dia a dia, ela é completamente diferente. Cada uma das pessoas que faz parte de um projeto, elas têm responsabilidades diferentes, experiências diferentes, e até mesmo, e aí acho que vale a pena a gente conversar sobre isso também, muitas vezes o idioma é uma outra barreira, né? A linguagem em que a gente se comunica com as pessoas acaba sendo uma outra barreira. Então, se comunicar deveria ser fácil, mas na verdade se comunicar é uma arte porque ela tem desafios de que a gente se coloque no lugar das outras pessoas com quem a gente está falando e traduza, né? Para a gente conseguir transmitir o que a gente quer, a gente precisa traduzir essa experiência de, por exemplo, estar envolvido num projeto para a pessoa de quem a gente precisa um retorno nesse projeto, né? E vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Eu venho trabalhando aí com empresas que fazem gestão de comunidades gamers já tem um ano e meio, né? E Legal. também numa empresa que fazia games NFT. Nas duas oportunidades, numa delas era uma empresa britânica, na outra uma empresa brasileira barra americana, que todo o time de fundadores está nos Estados Unidos, né? Então a gente tem aí uma grande barreira de idioma. E Total. das coisas mais básicas que eu posso falar para vocês, tá? Tanto na linguagem escrita quanto na comunicação nas reuniões. Termos que a gente usa, gírias, termos específicos da área de games, que eu, como pessoa de tecnologia, que sempre trabalhei em RH focado em tecnologia, talvez não usasse em outras empresas, né? E também por essa nossa área de games, ela ser uma área muito mais informal, né? Ser uma comunidade muito mais informal, a gente teve a necessidade aí de alinhar inicialmente os termos que a gente usava nas reuniões para todo mundo se entender. É, Inclusive, essa mania que o brasileiro tem, né, de usar termos em inglês para se referir a questões de dia a dia, ela acaba sendo muito positiva nesse caso, Ah, porque sim. aí deadline, meeting ou outras coisas até mais avançadas aí,
a gente usa de uma forma muito mais tranquila. Mas eu vou dizer para vocês que muito provavelmente a minha visão de um projeto como pessoa de RH é de quem são as pessoas que eu preciso para o projeto, se essas pessoas têm a senioridade que eu preciso para elas entregarem seus resultados, quanto que eu vou pagar para essas pessoas, se vai ser um contrato temporário, se vai ser um contrato permanente. Tudo isso são informações que eu, Mari, do RH, preciso me preocupar quando a gente começa um projeto. Provavelmente, o meu diretor de parcerias, ele está pensando em número de redes sociais, ele está pensando em como é que ele vai chamar o influencer para se conectar com uma marca que pode ter a ver com esse jogo, e como que a gente vai fazer uma ação de ativação dessa marca junto com esse influencer, com esse jogo. Então, os nossos objetivos da gente se envolver com esse projeto, da gente se dedicar e melhorar esse projeto são completamente diferentes, né? Porque as nossas responsabilidades são muito diferentes. Então, numa reunião, por exemplo, em que a gente vai estar comunicando, eu preciso, ao mesmo tempo, garantir que as informações que eu vou precisar mais para frente nesse projeto, para garantir a galera que vai trabalhar no projeto, essas informações sejam respondidas. Ao mesmo tempo, eu preciso ficar ligada no que o meu diretor de parcerias, por exemplo, vai entregar, para eu saber que eu vou poder dar suporte para ele, para saber que talvez a equipe dele vai estar trabalhando mais no período desse projeto. Então, Sim. assim, só nessa troca, que parece ser bem básica, de gestão de um projeto, a gente já tem diversas trocas de informação que são muito relevantes para todos os lados. Se eu deixar de falar alguma coisa importante, ou deixar de ter uma resposta importante para eu contratar pessoas para a equipe, por exemplo, eu já estou no débito, já tenho certeza que não vou conseguir entregar o mesmo resultado que eu entregaria. E para as outras pessoas que estão envolvidas no projeto da mesma forma. E a verdade é que quando a gente sai lá da faculdade, eu vou dizer, né, para quem tem o privilégio aí de fazer um ensino superior, a gente não tem uma preparação, né? Como o Pietro falou, ninguém fala sobre comunicação, ninguém nos treina para a gente se Sim, não, comunicar bem. não tem uma aula de comunicação, né? Você tem que aprender na marra Não ali. tem, não tem um preparo para isso. Então, tu entra numa empresa sem saber fazer reunião, Uhum. sabe? Que é uma coisa assim, super básica, super simples, que deveria ser super simples, mas na verdade tu entra numa empresa sem saber fazer reunião. E às vezes tu entra super jovem e dali a 2, 3 anos, e isso acontece bastante aí no mercado de games. Daquele 2, 3 anos tu já é líder de uma equipe e tu já tem pessoas diferentes nessa equipe que se comunicam de formas diferentes, pessoas que preferem falar por Slack, pessoas que preferem falar em reunião, ou que preferem mandar e-mail, ou que, sei lá, então cada pessoa tem aí o seu perfil. E muitas vezes o nosso desenvolvimento de líderes de um programa que o RH possa desenvolver, a gente começa pelo básico. Cara, como que a gente vai fazer a daily, né? Para que serve a daily? Como que a gente vai fazer a reunião semanal de time? O que é esperado que o líder fale e o que ele precisa ouvir do time? Então, parece ser simples se comunicar para gente que já está no mercado, que já passou por algumas experiências, né? E que já tem uma bagagem aí sobre como fazer isso. Mas eu vou dizer para vocês que eu tenho visto bastante dificuldade de quem está começando, ou de quem troca de área da empresa, ou quem troca de formato da empresa. Empresa tradicional tem um estilo, empresa Sim. startup tem outro. Então, até nisso a gente vê as diferenças e a necessidade de ter treinamento do basicão em comunicação. Putz, que legal. É o que a gente percebe, né? Eu cheguei muito júnior, né, na indústria, assim, né? Foi meu primeiro trabalho de carteira assinada, foi num trabalho já com a indústria de videogames, né? Então eu cheguei ali Uhum. já caindo nesse mercado que pode se dizer é mais é, não tão complicado assim, né? Tão cabeça dura, assim, é mais fácil a comunicação, porque são pessoas, entre aspas, não, pode-se dizer que mais jovens, né? Uma pessoa que entende mais de um papo mais de tecnologia, vamos dizer assim, mais geral, e eu já apanhei.
sabe? Eu apanhei muito nas reuniões, Sim. eu era aquele que cortava muitas pessoas, eu tinha um pouco de medo de passar as minhas ideias, porque senão talvez eu estava falando de um jeito errado, ou talvez eu tinha um pouco de vergonha de passar as informações, e eu senti que eu tive que melhorar isso vendo os outros. Como que o XYZ pessoas fazia, e aí eu comecei a me sentir mais à vontade para falar. Mas eu acho que é isso muito que você falou. A gente chega muito cru, né? Eu aprendi batendo a cabeça e eu acredito que muita gente tá tendo que fazer isso, né? E eu posso me dizer que eu sou uma pessoa um pouco mais extrovertida. Pessoas mais introvertidas acho que devem ter ainda mais dores em relação a isso, né? Com certeza, com certeza. A daily, para quem trabalha com metodologia ágil aí, que são as reuniões diárias, em que o time se reúne ali por 5, 15 minutos, só para ter uma certeza assim a daily basicamente é uma reunião curta em que a gente cada um fala ali o que está fazendo no dia a dia, o que vai fazer naquele dia, quais são as coisas que estão impedindo essa pessoa de avançar, se ela precisa de ajuda, enfim. Então, assim, é coisa para durar Básico, né? realmente 5, 15 minutos. 15 minutos, assim, se for uma equipe grande, né? Se não, é 5 minutos para que a pessoa que está cuidando aí do desenvolvimento do projeto, ela possa identificar onde é que tem gargalo. Simples assim. E a questão é que a daily, para quem é um introvertido, cara, é um sofrimento, porque o cara vai ter Sim. que falar ali do que está acontecendo no dia a dia. Às vezes a pessoa está realmente com dificuldade ou está com algum problema para entregar a sua task e demora, né? Demora para tu conseguir entender que, na verdade, a daily ela é super positiva quando tu tá com problemas e que tu se sentir confortável em compartilhar tuas vulnerabilidades, né? E eu vou dizer para vocês que isso não é uma questão de geração, de quem é mais jovem ou de quem é mais júnior, né? De quem é sênior também enfrenta os mesmos problemas. Só que aí a reunião vai ser com a equipe, vai ser com o C-level da empresa. Perfeito. E aí, inclusive, acho que a insegurança de tu abrir a boca e falar, cara, não sei fazer isso aqui, não estou avançando nesse projeto porque eu não sei fazer, eu acho que é ainda pior. Então, também acho que faz parte aí de quem é líder dessas áreas, de tornar os momentos das reuniões ali, das comunicações, o mais confortáveis possível para que as pessoas consigam se abrir e consigam se conectar. Vou dizer para vocês que a outra experiência sobre a qual eu conversei bem recentemente aí com uma galera na orientação de carreira é sobre a entrevista, né? Eu falo bastante aí sobre preparação para entrevista, que é um momento que, por mais habilidade que vocês tenham em comunicação, assim, a gente tem que escolher o nosso Deus e ir para a entrevista. É difícil pra caramba. É uma prova, né? É uma questão de que tu tá se colocando numa situação de vulnerabilidade para ser julgado, para ser avaliado por uma pessoa que tu nunca viu na tua vida e tu Sim. vai ter que passar por essa experiência, não tem outra forma de tu se conectar com o recrutador. E eu vou dizer para vocês que, infelizmente, a gente tem nesse mercado, tanto da RH quanto geral na tecnologia, enfim, entrevistadores, líderes que acabam atuando como entrevistadores que tem um comportamento péssimo, né? Já ouvi gestor falando que eu deixo o candidato entrar na entrevista e começar a falar e se enrolar sozinho. Cara, Nossa, caraca. assim, Meu Deus. eu não quero que o entrevistado se enrole, eu quero que ele se sinta confortável, né? E quero que ele confie em mim para ele se abrir e realmente mostrar o que ele tem de melhor, sabe? Para ele mostrar ali as habilidades, para ele falar do que ele não é tão bom e que ele quer desenvolver. Então, para mim, assim, é essencial. Toda entrevista que eu faço, eu já começo falando. Eu sou boa nisso, tá, gente? Eu sou faladeira, sou tagarela. Então, eu já começo ali uns 10, 15 minutos eu falando, porque o que que acontece nesse processo humano de ser entrevistado? Quando a gente entra na entrevista, a gente está naquela situação de nervosismo extremo, né? Nossa, E total. imagino que vocês já tenham passado aí por essa experiência também. E aí a gente entra ali, eu preciso dar para esse candidato pelo menos uns 10, 15 minutos para esse cara respirar, tomar fôlego, sabe?
e para ele ver o que está Uhum. rolando. E aí eu falo bastante sobre a empresa, eu falo bastante sobre a vaga, porque essa é uma forma é, do candidato se conectar com alguns pontos do que eu estou dizendo e depois ele poder expor as experiências ou as habilidades dele conectadas com esses pontos que eu falei. Não é um monólogo, né? Eu acho que essa que é a dor, principalmente, né, galera? Não pode deixar a pessoa sozinha na comunicação também, né? Exato, isso é muito importante. Eu vou falar um pouquinho depois sobre comunicação bilateral, que eu acho que é uma coisa bem papo de RH e ao mesmo tempo vocês vão entender, e quem está nos ouvindo aí como candidato vai se conectar bastante com isso. Mas eu vou dizer para vocês que uma das principais coisas para mim durante a entrevista é eu me apresentar, falar, como eu falei aqui com você, sou mãe do Henrique, que tem 4 aninhos, sou gaúcha. Eu acho que isso mostra que do lado de cá tem uma pessoa, né? E não uma instituição. Eu não estou falando com a instituição, eu estou falando com uma pessoa que vai me ouvir, que assim como eu também tem vulnerabilidades, tem questões, tem características próprias. Eu acho que me apresentar já é um super quebra-gelo. A gente vê aí várias pessoas falando, tem que fazer um quebra-gelo no início da entrevista. Cara, se apresenta, melhor quebra-gelo impossível. Porque aí a pessoa vai dizer, já fui para o Rio Grande do Sul, até Gaúcha, conheço Porto Alegre, sei lá. Ou, eu também tenho filho, meu filho tem tal Muito bom. idade. É a melhor forma da gente se conectar é falando sobre a gente. Então, às vezes parece simples, eu estou falando isso aqui para vocês com 10 anos de RH nas costas. Mas a verdade é que quem está começando tem um pouco de dificuldade, né? Então, assim, faz parte, não tem bala de prata, né? Tem várias estratégias que a gente pode usar, mas não tem uma resposta pronta, porque cada um de nós tem as suas características pessoais, não é verdade? Total, não, muito isso, cara. Tudo que você tá falando pra mim, eu tô falando, caramba, eu já vivi os dois lados, né? Das entrevistas ruins, das entrevistas boas. E quando era boa, eu nem percebi, mas foi exatamente isso que você falou. A pessoa foi humanizada quando conversou comigo, ela se importava, do jeito que ela conversava, ela se É importava com a minha isso. opinião e ao mesmo tempo conversava e apresentava os pontos dela. Cara, é muito Uhum. isso. Que legal, Mari. Que daí vira um bate-papo, não é uma inquisição, né? É um É, bate-papo. exato, não é uma cobrança, né? Não é uma prova. Exato, se sente confortável, à vontade para ser tu mesmo, e é isso que a gente quer como recrutador, que a pessoa expresse o que ela é, e não um roteiro gravado, um roteiro decorado lá que ela ensaiou antes da entrevista. Isso é muito É, importante. legal. Bom, uma outra coisinha que quando a gente começa a pesquisar e aprender um pouco mais sobre comunicação, é umas duas palavrinhas que eu quero ouvir mais você falando sobre elas, que é a escutativa. Explica pra gente o que que é a escutativa e como a gente pode exercer ela. Muito bom. Eu acho que a frase que dá a resposta principal para essa pergunta é que a gente escuta não para ouvir a pessoa, mas sim para a gente saber o que que a gente vai responder na sequência. Vocês já repararam isso? A gente Uhum, escuta as pessoas numa conversa sempre pensando no que a gente vai responder depois. Então a gente escuta realmente para saber o que a gente vai falar depois, o que a gente vai responder, e não escutar, ouvir a pessoa ativamente e pensar nisso e refletir sobre o que ela está falando. Isso é um grande problema, porque o que acaba acontecendo é que a gente não consegue absorver 100% do que a pessoa está falando. Isso não é bem culpa de ninguém, assim, né? É anybody's fault, não é culpa de ninguém, sim. é simplesmente o fato de que a comunicação ela ficou cada vez mais rápida, a gente tem cada vez menos tempo para se comunicar. Se eu precisar falar com o gestor do projeto, se eu precisar falar com um candidato, é sempre rápido, é sempre 30 minutos, 40 minutos, 1 hora no máximo. Então, a gente precisa, às vezes, explorar muita informação num período de tempo muito curto, e eu Uhum. preciso seguir meu roteiro ali para eu ter toda a informação que eu preciso desse candidato. Já me aconteceu em entrevistas de eu marcar 30 minutos e ficar 1 hora e meia com a pessoa, né? Inclusive ser a pessoa contratada no final das contas. É, quer dizer que a entrevista de 30 minutos não é boa? Não. Quer dizer que simplesmente com esse candidato eu precisei de um pouquinho mais de tempo para explorar alguns pontos com ele. Ou tinha histórias que ele queria me contar durante a entrevista que eram importantes eu conhecer todo um contexto, né?
E eu acho que em entrevista especificamente a gente ainda tem essa folguinha aí, né? Da gente já ter mais ou menos Sim. um roteiro e a pessoa já se prepara para responder o que a gente quer ouvir, e a gente precisa ouvir ativamente para tomar notas, enfim, e comparar isso entre candidatos depois. A questão é que no dia a dia, como a gente vai fazer, por exemplo, o kickoff de um projeto, fazer uma reunião aí para iniciar um projeto, muitas pessoas estão envolvidas, então é muito difícil que a gente esteja realmente prestando atenção no que todos estão falando e não ficar preocupado simplesmente com a parte em que a gente vai entrar para falar na reunião. A parte que você se importa, pode-se dizer assim, né? Exato, que é a parte que eu preciso ali representar meu time, que eu preciso falar sobre as minhas responsabilidades, sobre meus desafios, sobre quais são as tarefas no projeto. E às vezes a gente fica tão encarnado em, cara, na hora que eu chegar, na minha hora eu preciso falar bem, na minha hora eu preciso falar bem. E aí tu Uhum. esquece de simplesmente ouvir as outras pessoas que podem ter pontos relevantes, né? Então, acho que escutar ativamente é a gente se despreocupar sobre o que eu preciso responder depois que essa pessoa terminar de falar. Inclusive, a gente precisa normalizar. Vamos subir uma hashtag aí, gente, no Twitter, no Vamos embora. Instagram, em algum lugar. Vamos subir uma hashtag no LinkedIn. Vamos normalizar as pausas silenciosas, né? O silêncio. O Total. silêncio, ele é muito desconfortável, né? Empresarialmente, meu Deus, ainda na reunião de Zoom, de Google Meets, meu Deus, parece que alguém morreu, né? Exato. Então, assim, o gestor ele vem e larga uma bomba na reunião ali e fica todo mundo em silêncio, tipo, cara, e agora? Quem é que vai agarrar essa batata quente aí? E a verdade é que o silêncio ele é produtivo, porque a gente precisa de tempo para parar, pensar, refletir e realmente contribuir de uma forma positiva, né? Então, eu estimulo, eu incentivo bastante as minhas equipes a gente usar estratégias em que na reunião a gente já chega mais ou menos com a pauta discutida, sabe? Perfeito. Existe um modelo que eu acho que vale a pena aí quem está nos ouvindo conhecer e dar uma pesquisadinha depois lá no Google mesmo, que se chama Six Pager, né? Seis tracinho pager. Basicamente, esse é um modelo que foi estabelecido pela Amazon há alguns anos atrás, um modelo de reuniões, de discussão sobre projetos. São 6 páginas, né? O documento, um documento no Google Docs, né? Depois até a gente pode explorar um pouquinho mais sobre quais os itens que vão estar nesse documento. Mas é um documento de Google Docs. As regrinhas são: não pode usar gráfico, não pode usar imagem, não pode usar muita formatação, tem que ser ali Direto. texto puro para responder várias perguntas que nós temos para cada um daqueles projetos. Esse documento ele é compartilhado pelo gestor do projeto, pelo líder, alguns dias antes da reunião, e todas as pessoas envolvidas, todas as pessoas que podem responder essas perguntas, elas vão entrar lá e vão editar esse documento. E o bacana do Google Docs é isso, dá para editar o documento como comentário, então dá para eu saber quem é que contribuiu com cada um dos pontos ali, né? Beleza. Tendo esse documento pronto, em que a gente já voltou, discutiu, eu li ali, deu uma resposta de uma pessoa, mas fiquei com uma dúvida, porque tem uma atividade que ela está falando que ela quer que seja feita e que vem do meu time, então já vou lá, coloco um comentário, esse cara já responde no meu comentário. Então, a gente tem alguns dias desse six pager aí para as pessoas lerem, colocarem suas respostas, comentarem as respostas dos outros, e a gente chega na reunião realmente para chegar num consenso, né? Para Perfeito. concluir o consenso sobre aquele projeto ou para tirar algumas dúvidas que realmente não deu para discutir ali só por texto ou por comentário. Essa é uma estratégia aí que a Amazon estabeleceu e tem várias empresas que também estão utilizando. E eu vou dizer para vocês que aumenta bastante aí a produtividade das reuniões, evita reuniões que poderiam ser um e-mail ou Ah, um clássico. um clássico, ou reuniões que poderiam ser um Google Docs. E eu acho que cada dia mais a gente tem que buscar esse tipo de estratégia, viu? Uhum, uhum. Eu lembro que do que você está falando, né, me trouxe muitas memórias das coisas que você comentou, principalmente de parar para absorver.
as informações também, né? Tipo, esse Uhum. silêncio que você comentou é muito uma coisa que eu tenho essa ansiedade, né? De, putz, cara, se eu não falar, parece que eu tô mandando mal, né? Numa entrevista. E eu já até recebi esse feedback anteriormente. Cara, você, quando eu faço qualquer pergunta pra você, você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça, sabe? E Uhum. muita provavelmente não vai ser a melhor resposta. Então, respira um pouco. Pensa no que você vai falar, né? E foi isso que me ajudou muito em entrevistas, como eu comentei, o jeito de eu me portar e falar o que eu realmente quero, porque quando eu me acelerava muito para me manter nesse silêncio que a gente tá conversando, eu me embananava. Putz, eu falava Sim. besteira, eu repetia 3 vezes a mesma coisa, e é muito. O que você está falando para a gente aqui é realmente muitos dos pontos que, no final das contas, como eu comentei, é utilizado diariamente. É o que acontece no dia a dia, sabe? Essa ferramenta que você apresentou é uma mão na roda e eu já usei para a gente alinhar de maneira muito mais rápida tudo que a gente precisa, sabe? Ninguém chegar cru numa reunião, como a gente comentou, né? Eu acho que é um grande desafio chegar numa reunião, descobrir sobre o novo projeto, entender o que é o projeto, para daí tu já fazer contribuições. A verdade é que hoje ninguém tem que responder. Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente raciocinar. A forma da gente consumir conteúdo mudou muito. E vou dar um exemplo Uhum. muito básico aqui para vocês, tá? Eu, como comentei, sou de 88, tenho 34 anos. Quando eu era criança, quando eu assistia um desenho, o que que eu assistia, sei lá, Cartoon Network. E aí, nos intervalos do desenho, eu ia até a cozinha, eu pegava um lanche, eu ia fazer um xixizinho, sei lá, né? A gente estava acostumado, eu fui uma criança acostumada a ter pausas no desenho que eu estava assistindo para ir até a cozinha, para pegar um lanche, para não sei o quê, e daí voltava. A Sim, questão é, eu só podia assistir aquele desenho específico que eu gostava naquele horário, porque era o que é. estava na programação. É a O hora que 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 tava passando. acontece? Exato. O que que acontece hoje com meu filho, de 4 anos? Ele mexe no Disney Plus, ele mexe no Netflix, ele assiste o que ele quiser, a hora que ele quiser, sem intervalo, sem propaganda. Nós viajamos recentemente, na televisão do hotel não tinha Netflix, só Ai, tinha, meu né, Deus. só tinha Cartoon Network. Meu filho ficou profundamente indignado que ele tinha que parar o programa no meio para assistir comercial, né? Aham. Então, assim, isso é o quanto mudou o nosso consumo de conteúdo, né? Outra coisa, a gente não usa mais telefone. Ninguém se liga, né? Ninguém liga um para o outro, ninguém usa o celular para realmente telefonar para alguém. Assim, salvo raras exceções, uso meu telefone para falar com a minha família que está lá no sul, com meu pai, com a minha mãe, mesmo assim, o que a gente faz? A gente faz uma videocall. Exato. Então ninguém mais Uhum. atende telefone. E aí o que que acontece? O que que mudou muito? A gente não tem mais a necessidade da prontidão na comunicação. Porra, se hoje em dia alguém me liga, eu penso assim, o que que essa pessoa tá me ligando que não me mandou um WhatsApp O antes? mundo acabou, provavelmente, exatamente. Algum problema aconteceu. Por que que essa pessoa não me mandou um WhatsApp antes? Chega a ser deselegante tu chegar lá no Perfeito. Slack, no Discord, no Teams e ligar para alguém sem antes mandar uma mensagem para essa pessoa perguntando se ela está disponível, mesmo que não tenha nada na agenda dessa pessoa, né? Inclusive, a gente agenda. Ah, cara, posso falar 5 minutinhos contigo? Pode. Ah, então bloqueia a minha agenda. Porque a gente Uhum. acaba tendo esse modelo de não estar de prontidão o tempo inteiro para atender um telefone e sair resolvendo um problema. Claro, eu estou falando aqui muito também do nosso mercado. Tem mercados mais tradicionais em que a comunicação por telefone ela segue acontecendo e vai seguir acontecendo. A questão é que tanto a forma que a gente consome conteúdo quanto a gente se comunica com as pessoas, ela mudou radicalmente. Para o meu filho, por exemplo, vai ser eu acho que eu nunca vou conseguir falar com ele por telefone. Vai ser Total. 100% videocall, Já pode tirar a função já do celular, já pode tirar. Ninguém não vai é? usar, né? Com o meu filho vai ser, sei lá, cara, videocall, holografia, vai ser Uhum. qualquer outra coisa, mas não vai ser uma ligação por telefone. Então eu acho que essas mudanças, elas precisam ser percebidas e a gente tem que se ajustar, a gente tem que se adaptar, sabe? Não é essa coisa de que
a pessoa ela tem que estar pronta para me responder a hora que eu quiser falar e ela vai resolver um problema ou tirar uma resposta sobre um projeto na hora que eu quiser. Isso vai acontecer na hora que a pessoa estiver disponível, assim como o desenho animado do meu filho está disponível na hora que ele está a fim de assistir. E isso é o quanto as gerações que já nasceram digitais, já nasceram na conexão, são nativas digitalmente, vão se relacionar com a comunicação. Eu achei muito bom isso que vocês falaram. E um ponto só que eu queria trazer que eu acho que é muito importante, assim, principalmente no dia a dia do game designer, é o ouvir e primeiro tentar compreender a mensagem e não só responder, como a Mari trouxe, né? Porque isso é uma sensação que eu tenho muitas vezes, e até casa com isso que você falou, John, que você às vezes tenta responder rapidamente, que a gente não para ouvir o que a outra pessoa está falando, e como game designer, eu acho que isso é um problema até muito forte quando o game designer não faz isso, porque ele não está entendendo quais são os feedbacks. Isso Uhum. foi uma coisa que, para mim, mudou muito a minha forma de trabalhar, que foi entender, pô, o John tá me dizendo que ele não gostou de tal atitude tal decisão que eu tomei. O que o John tá dizendo é só que ele não gostou daquela decisão, ou talvez ele não esteja gostando da forma que aquilo está sendo trabalhado. Então, quando eu escuto o que o John está realmente tentando me falar e eu não só tento responder a ele, mas sim compreender, pô, há um incômodo no John. O que é que esse incômodo, o que é que está causando esse incômodo? Então, entender toda a mensagem do John antes de simplesmente responder, isso para mim pessoalmente me ajudou, nossa, inúmeras vezes assim, sem nem quanto numerar isso em como eu consegui não só melhorar o resultado no meu trabalho, eu entrego resultados em que todas as pessoas têm confiança, até mesmo para eu dizer, pô, John, eu entendo o que você está dizendo, eu reconheço o seu feedback, mas não é algo que a gente está buscando agora. Então, isso ajuda também você de certa forma, com clareza, explicar para a pessoa por que não. Por que ela está errada, por que aquilo não funciona, porque você primeiro entendeu a comunicação da pessoa. Você não só, não, eu estou fazendo isso por causa disso. Então é muito importante esse ponto daí, né? Mas aí, nesse mesmo cenário da comunicação, né, a gente fala um pouco da escuta, e tem um outro lugar, Mari, que é a pessoa, o comunicador, às vezes ele entra numa situação de, eu falei tal coisa, eu falei pro John o feedback, o John não quis ouvir, ou eu falei tal coisa, o John não Uhum. entendeu, o problema é o John e não é comigo. É exatamente isso, tipo, o problema é só do receptor quando a mensagem não é compreendida? Eu vou dizer para vocês que quando eu escuto um gestor falando assim, eu dei o feedback, se a pessoa não entendeu, o problema é dela, sabe? Na moral, o meu sentimento é a mesma coisa da pessoa grosseira que fala assim, é que eu sou autêntico. Não, meu amor, Ah, você não é autêntico. Você é grosso, Nossa, exato. você só é chato, sabe? quando me dizem não, porque fulaninho ele tem uma personalidade muito forte, isso pra mim é um eufemismo pra ele é chato. Tipo, não, é que eu sou muito autêntico, a minha personalidade é forte. Não, você é mal educado, sabe? Vai, Uhum. vai ajustar essa comunicação que tá ruim, gente. Não, tipo assim, tudo bem que tu seja uma pessoa que não tem filtro, que seja honesta, transparente, sincera, mas a gente não tá falando sobre características das pessoas, a gente tá falando sobre o trabalho delas. E isso precisa estar conectado com o que a empresa acredita. E isso precisa estar conectado com o que a gente tem que entregar no final das contas. Tipo, essa história de lobo solitário, de pessoa trabalhando como uma ilha. Não existe isso. Todo mundo tem que estar na mesma vibe. Não adianta o líder estar trabalhando 10, 14 horas por dia e o time trabalhando duas, três. Tá errado, o líder é ruim, sabe? Então, essa história de que, eu falei a pessoa, se a pessoa entendeu, ela entendeu, se ela não entendeu, beleza. Nossa, isso não existe, sabe? E eu acho aí, Mari, qual é a solução para isso? Bom, a solução é primeiro desenhar muito bem, desenhar tudo que tu precisa que a equipe faça, desenhar os processos, fazer ata de reunião, tipo anotações de reunião, compartilhar. Eu sou a pessoa que durante a reunião eu já estou digitando
um wrap-up da reunião para compartilhar com o time no final. Quem é que falou o quê? Quem é que vai fazer o quê? O que que eu preciso entregar para a galera do time para que eles consigam continuar um processo. Enfim, eu sou a pessoa maluca das reuniões, dos wrap-ups de reunião. Sim. E eu acho que é importante, porque tem que estar desenhado, né? As pessoas têm que entender quais são os próximos passos. É por isso que a gente escreve, e é por isso que a gente se dedica tanto a escrever descrição de vaga, porque sabendo quais são as responsabilidades, quais são as expectativas sobre o teu trabalho, óbvio que tu vai estar muito melhor alinhado para fazer a entrega, né? E fazer realmente sessões individuais com o time para eventualmente dar um check. Entendeu o que rolou aqui? Tu entendeu o que precisa fazer? Tem alguma dúvida? Tem ainda uma estratégia, mas que daí eu já acho um pouco exagerado, que é aquela história de falar para a pessoa uma tarefa e fazer com que a pessoa repita, sabe? Ai, sim. Escolinha quase. Repete aí o que eu falei para ver se tu entendeu. Na prática, seria um negócio muito bom. Na teoria, aliás, na teoria seria muito bom. Na prática, eu acho que fica meio grosseiro também, sabe? Então repete aí para ver que. Eu não sei, eu acho que fica. Pode gerar um conflito e um desconforto para a pessoa que eu acho desnecessária. Mas, assim, realmente escrever e fazer check-ins durante o processo para ver se a pessoa está conseguindo executar o que tu esperava é fundamental. Outra coisa que eu acho que é bem importante, principalmente para quem está em cargo de liderança, é entender que nunca o teu time vai fazer exatamente do jeito que tu faria. E, inclusive, o teu time vai fazer até melhor do que tu faria, muitas vezes. Mas, às vezes, pessoas que estão em desenvolvimento vão entregar um resultado que possivelmente não vai ser exatamente do jeito que tu faria. E é por isso que tu ganha mais. E é por isso que tu tem a responsabilidade sobre a equipe, para desenvolver essas pessoas e para que elas cheguem um dia a entregar melhor do que tu entregaria. Mas então, Mari, quer dizer que eu não posso entregar responsabilidades de grandes projetos para pessoas júniores na equipe. Não, também não é essa a questão, mas eu acho que a gente tem que ter aí discernimento e uma visão bem realista sobre o que cada uma das pessoas em cada nível de senioridade poderia entregar. Se eu estou entregando uma responsabilidade de contratar o presidente de uma empresa, eu vou fazer um processo seletivo aqui para o country manager, para o presidente da empresa no Brasil. Eu vou entregar isso para um recrutador júnior? Não vou. Porque esse Não, cara né? ele não vai conseguir ter trocas com os candidatos durante a entrevista que possivelmente eu vou ter, porque eu entendo com uma visão muito mais estratégica, inclusive tenho acesso a informações que esse recrutador júnior não tem e que vão me ajudar a convencer o candidato que essa é a oportunidade da vida dele e que eu também vou conseguir avaliar esse cara de uma forma muito mais assertiva, né? Então, eu acho que a gente tem que ter como líder muito discernimento de quem em cada posição, cada nível da empresa pode entregar. E a outra questão é, se eu estou reiteradamente, frequentemente, dando uma função operacional para uma pessoa e ela está entregando isso muito melhor do que eu esperava, está superando a expectativa do que eu tinha em relação à entrega, isso é um baita sinal de que esse cara está pronto para ser promovido. Então, assim, coisa muito básica e que a gente não se dá conta no dia a dia. Bom, se esse cara está repetidamente entregando resultados muito acima da expectativa que eu tinha, isso é um sinal de que eu preciso promover ele e que eu preciso aumentar os desafios, aumentar o nível de dificuldade das coisas que eu estou passando. Então, não, eu acho realmente, vou dizer para vocês, eu acho que não existe funcionário ruim, existe funcionário mal liderado, sabe? Tanto para mais Nossa, quanto muito. para menos. Não faz Aham. sentido? Muito, nossa. Faz total sentido. E assim, eu acho que os melhores líderes que eu já tive, e que eu também não tive, mas já ouvi falar ou admirei, todos eles, o trabalho da comunicação era a base deles, assim. Você percebe que a pessoa trabalha muito mais. Chega um momento que a pessoa não é nem mais sobre a habilidade técnica dela, mas sim o quão bem ela se Uhum. comunica, que isso transforma o trabalho dela, né? Isso traz uma transformação na habilidade tanto do profissional ao qual ela está mentorando, quanto ao profissional da pessoa líder, né? E muitas vezes também eu já vi
líderes que entraram nessa posição porque talvez eles eram bons tecnicamente ou porque algum motivo especial e no dia a dia é uma pessoa com uma comunicação Péssima. terrível Aham. e isso torna ele um péssimo líder, né? Com certeza, 100%. E essa história de líder que executa bem e comunica mal, então o cara não pode ser líder. Porque assim, ele pode ser um especialista e coordenar projetos, e se a gente identificar que ele não tem condições de coordenar pessoas, a gente vai tirar pessoas da coordenação dele. Eu trabalhei com uma pessoa há um ano atrás, mais ou menos, um cara assim, ó, uma pessoa, um profissional incrível, um dos precursores do Unity no Brasil, tá? O cara sabe muito de desenvolvimento de games, e ele falou, Mari, eu gosto de projetos, né? Eu gosto de projetos, eu acho que eu tenho a capacidade técnica de entender o que cada uma das pessoas tem que fazer, só que gestão de pessoas é um negócio muito mais complexo que só isso. Não é só tu falar o que a pessoa precisa fazer, mas é acompanhar desenvolvimento, é oferecer cursos, é mandar podcast para o cara ouvir, é mandar Uhum. leitura para o cara ler, é mandar jogos para o cara conhecer, no caso do nosso mercado. Então, assim, é muito mais do que só dizer o que o cara tem que fazer no dia a dia. É realmente se preocupar em que essa pessoa esteja feliz trabalhando, né? Que esteja, assim, minimamente satisfeita com o que a empresa está oferecendo e, ao mesmo tempo, pensar nesse cara para o futuro, porque vai chegar uma hora que esse júnior ele vai estar tão bom no que ele faz que ele precisa subir para pleno. E eu, como líder, tenho que ter assim essa sintonia fina de identificar esse momento e jogar esse cara para um novo desafio, porque a gente é movido ao que é difícil para a gente fazer. A gente não é movido ao que é fácil. Chega uma hora que a gente se entedia, essa é a realidade. Ainda mais quem trabalha com tecnologia. A gente sempre precisa de um next step, um próximo passo aí que seja difícil de cumprir, para a gente se sentir desafiado e para sentir que a gente está crescendo. Isso sim nos dá muito mais engajamento, senso de pertencimento, de desafio, de cara, eu sou importante para a equipe, o meu líder está acreditando em mim para eu entregar esse projeto aqui que é difícil, que eu nunca fiz. Então, tudo isso está relacionado à comunicação, mas não só de falar o que tem que ser feito, e sim de conduzir a pessoa para isso. Acho que isso é muito importante também. Muito bom. E só complementando nesse cenário, eu ia complementar com alguma coisa. Se tu não sabe complementar Calma. agora, isso é muito bom, porque tu É, estava me ouvindo não para responder, tu estava ouvindo para absorver. Ah, Olha total. aí, olha Eu aí. vou deixar essa parte no podcast, vai ficar legal. Muito bom. mas bem, é, bom, eu vou. Não corta isso, né? E vamos lá. É, eu acho que nesse cenário eu queria até trazer ainda sobre a comunicação entre pessoas, né? Sobre esse lance que a gente falou da personalidade forte, mas às vezes tem uma dificuldade da comunicação que ela vem sim de diversas personalidades. O John, como ele falou, né, é uma pessoa muito mais ativa, eu sou uma pessoa muito mais na minha, apesar que a gente no dia a dia se deu muito bem, mas tem pessoas que você, pô, o santo não bate e não é porque a pessoa tá errando, é porque a personalidade ele há uma barreira. É, há também o background cultural, né? Aqui somos três pessoas de três regiões diferentes do país e o Brasil com tamanho continental, né? A gente sabe o que isso significa sim um background cultural e às vezes Uhum. mesmo dentro da própria cidade, né? Pessoas que trabalham que são mais da periferia, a gente está falando de outras pessoas que têm uma vivência ali, aquilo muda a forma que eles se comunicam, e isso não quer dizer que tem uma forma melhor ou pior do que a outra de comunicar, como também tem a barreira da linguagem, né? A gente falar em português, eu brinco muito, assim. Tem um meme do Modern Family, eu não me lembro o nome da personagem, que ela fala: vocês precisam saber o quão inteligente eu sou em espanhol. Porque Uhum. quando eu preciso falar em inglês, eu preciso traduzir tudo. Sim. E assim, então tem algumas barreiras que são difíceis de você ultrapassar. E aí eu queria entender de você, Mari, como é que isso afeta a comunicação, né? Que a gente está falando de personalidades diferentes, tem também um background cultural que muitas vezes pode vir não só dentro do próprio país, como de países diferentes, e aí a gente também fala de línguas. Então tem Uhum. algumas barreiras que afetam a comunicação. Como é que elas podem afetar e como é que a gente pode trabalhar para diminuir esses ruídos?
Não, e afeta a comunicação real, assim, tem coisas que chega a virar ofensa, e na verdade o objetivo da pessoa inicial ele não tinha nada a ver com isso. Realmente Sim. isso pode causar confusões sérias nas empresas, né? Eu tenho um grande problema, não sei se é um problema, mas eu tenho um grande conflito interno comigo mesma do uso do tu, né? Lá no Rio Grande do Sul a gente não fala você, a gente fala tu. A gente fala você assim em situações específicas. Como eu já estou há 7 anos aqui em São Paulo, eu acabo em algumas situações usando você, mas eu vejo que é uma coisa ensaiada, assim, não é a minha comunicação natural, ela não é do você, né? E ao mesmo tempo, eu acho que o tu, dependendo da situação em que eu tô, ele acaba parecendo um pouco grosseiro, né? Acaba deixando a Ah, sim. comunicação um pouco mais grosseira. Então, existe, assim, uma linha muito tênue entre a gente manter o nosso regionalismo e ao mesmo tempo se comunicar bem e ser mais, ter uma conversa mais dinâmica, né? E eu tenho esse conflito aqui comigo, de que às vezes eu falo você, às vezes eu falo tu, e eu vou nessa salada de fruta aí, inclusive falando inglês e falando espanhol e falando tudo ao mesmo tempo, e tem que dar certo. Eu achei muito legal, Pietro, tu ter falado sobre características pessoais, sobre cultura, né? E eu vou dizer para vocês que uns 2 anos atrás eu trabalhei numa empresa em que eu atendia toda a América Latina, mas fazia parte dessa nossa estrutura da América Latina um time de 175 pessoas na Índia. E aquilo para mim foi um negócio assim que mudou minha vida, sabe? Foi um negócio que a partir daquele momento eu vi que eu sabia falar inglês. Uma porque o indiano ele tem bastante sotaque falando inglês. E a gente também, claro, brasileiro a gente também tem, mas a gente tem uma tendência de falar muito mais próximo com um sotaque ou americano ou britânico. E o indiano ele fala inglês com sotaque indiano, ele não tá nem aí. Ele fala com o sotaque dele, ele mantém aquele regionalismo do indiano, né? Então a gente tem aí uma grande dificuldade, por exemplo, de se comunicar com os indianos que mantêm o sotaque indiano enquanto eles falam inglês. Mas eu vou dizer para vocês que foi um dos melhores times de tecnologia com quem eu já trabalhei. Absolutamente nenhuma reunião que eu entrei com um indiano, eu saí sem solução. Porque o indiano ele é muito prático. Ele é muito assim, beleza, Mari, o que que é a pauta? O que que você quer saber de mim? Colocava ali 3, 4, 5 coisas que eu precisava responder até o final daquela reunião, e muitas vezes a reunião terminava, inclusive, antes do que eu tinha programado de tempo, porque eu tinha as minhas respostas respondidas, né? Eu tinha, as minhas soluções eram encontradas. Já o latino, ele tem uma coisa mais emocional na comunicação, ele precisa conversar, ele precisa se conectar com a pessoa, ele precisa do contexto, ele quer falar sobre o lado dele, tem uma questão de ego também, né? De a gente, eu quero te ajudar, mas deixa eu te contar aqui o que eu estou fazendo, né? Então, tem Uhum. uma coisa muito do relacionamento. Para mim, a reunião não é só uma reunião de trabalho, ping-pong ali, vai, pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. O latino, ele quer o contexto e ele quer realmente criar uma amizade, criar uma relação, ter uma relação de amizade com o colega de trabalho. Então, ele precisa falar sobre o dia dele, como é que foi, o cachorro, o que foi no veterinário. Ele quer contar alguma coisa, né? Eu já Ele quer contar a história. Ele quer contar uma história. Eu já tive candidato em entrevista que eu tive que ver 20 fotos do gato do candidato, Ah, sim. porque para ele aquilo era importante. Então, isso é uma coisa muito do latino, de criar uma relação de amizade nas conexões. E aí depois a gente vai falar sobre o projeto, e depois a gente vai resolver, e talvez até o final daquela reunião a gente não vai ter a solução de todas as respostas que a gente tinha, vamos ter que marcar mais uma reunião. Isso é o latino trabalhando, né? Eu tenho falado muito, inclusive, sobre criar conteúdo para empresas gringas que querem trabalhar brasileiros, porque tem nuances de cultura que são muito assim suaves e que fazem toda a diferença para o gringo conseguir contratar um brasileiro e ter sucesso trabalhando com esse brasileiro, seja na tecnologia ou seja em outra área. É, então, sim, eu acho que as características pessoais e as culturais, elas impactam bastante no trabalho. E agora eu nem vou falar tanto do papel do líder, mas falando da gente como funcionário nas empresas, eu acho que o principal é a gente identificar
de uma forma até bem egoísta, de quem são as pessoas que a gente precisa para entregar o que a gente está, o projeto que a gente está desenvolvendo, a atividade em que a gente está envolvido, e como que cada uma dessas pessoas gosta de se comunicar. Eu sempre tive uma relação muito bacana com os meus líderes, porque eu entendi, eu já entendo, no meu primeiro mês na empresa, nos meus primeiros 30 dias, eu me dedico a entender como que essas pessoas gostam de se comunicar. Ah, é uma reunião semanal, e que aí nessa reunião semanal eu vou atualizando lá no meu Google Calendar, no link da reunião, eu já vou atualizando a descrição do link com todas as pautas que eu quero falar com o meu chefe naquela 1 hora que ele vai dedicar para mim. Ou não, o cara quer fazer micromanagement, e infelizmente acontece muito de microgerenciamento de rotina, o cara quer que todo dia eu atualize ele sobre o que eu estou fazendo, como é que está indo o andamento daquilo. Ah, uma pessoa no meu time que estava com algum problema pessoal, ele quer saber. Então, cada uma das pessoas, eu estou falando do chefe aqui, mas pode ser um colega de trabalho com quem eu estou trabalhando numa sprint em dupla. Cara, eu preciso me comunicar bem com esse cara. E se ele é um cara, eu sou super extrovertida, sou super comunicativa. Se ele é um cara mais introvertido, eu não vou ficar forçando situações de colocar esse cara em reunião por vídeo comigo todo dia, né? Eu vou provavelmente mandar uma mensagem no Slack e vou dizer para ele assim, cara, responde para mim nesse tópico aqui sobre essas questões. Já teve projetos gigantes de desenvolvimento de líderes, por exemplo, que eu mandei o escopo inteiro do projeto no Slack para o meu chefe e que fui mandando por parágrafo. Então, ele tinha a possibilidade de só responder ali no parágrafo, né? Clicar naquela setinha que tem em cima da mensagem, responder naquele mesmo parágrafo sobre cada um dos tópicos. A gente foi ali afinando, 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 afinando até chegar no projeto final. Então, a gente realmente precisa, como funcionário, se adaptar ao modelo de comunicação que as pessoas que são importantes para a gente preferem, né? Ah, mas daí eu não vou nunca usar o modelo de comunicação que eu gosto? Vai ter coisas que vão depender de ti, que tu vai ser o gestor do projeto, e que aí, se tu quiser, tu pode marcar uma reunião e fazer todo mundo participar da Uhum. tua reunião e vai funcionar também. A questão é que a gente está falando aqui sobre relacionamento, então é aquela coisa, eu dou um pouco e eu recebo um pouco, tem que ser uma via É. de mão dupla. Eu acho que isso é o mais importante, é a gente entender que comunicação ela não é unilateral, ela nunca pode ser unilateral. Até mesmo no meu podcast lá, em que nessa primeira temporada eu tô simplesmente eu tagarelando sozinha, mesmo nesse caso eu estou falando com as pessoas que estão me ouvindo. Talvez elas não tenham a possibilidade de resposta ao vivo ali, enquanto eu estou falando. Mas é óbvio que eu vou esperar nos comentários que elas interajam, que elas escutem um episódio do meu podcast e vão até o meu LinkedIn, as minhas redes sociais, para comentar sobre isso, trazer mais assuntos, né? E eu, como ouvinte, também faço muito isso, né? O simples ato da pessoa ouvir um episódio do teu podcast e te procurar nas redes sociais depois para se conectar contigo, já é comunicação bilateral. Esse cara, ele já está de alguma forma demonstrando que ele gostou do que tu falou ali naquele episódio e que ele quer continuar ouvindo mais conteúdos teus, né? Isso é uma forma da gente afirmar a nossa comunicação. Então, beleza, então quer dizer que tá legal, que eu tô indo pelo caminho certo. Nas empresas é a mesma coisa. Se eu fizer uma postagem, como RH, a gente faz isso muito na comunicação interna. Se eu fizer uma postagem lá na segunda-feira, me indiquem aí filmes e músicas que vocês estão curtindo. Se eu tiver bastante Aham. like nesse post, quer dizer que a galera está curtindo essa coluna da comunicação interna. Então, vou seguir fazendo. Highlights da semana. Essa foi uma estratégia que a gente usou. A gente pegava lá o que tinha acontecido de mais importante em todas as áreas naquela semana e mandava um boletim na sexta-feira. Cara, primeiro que péssimo dia que a gente escolheu, né? Sexta-feira já tá todo mundo fazendo log-off. Mas não tinha muita interação. A galera não interagia, não comentava, não curtia. Então a gente entendeu que não era uma estratégia para continuar. Eu acho que sempre vai ser assim a gente escolher a nossa estratégia e ir ajustando de acordo com quem a gente quer se comunicar e o quanto essas pessoas estão interagindo com as nossas comunicações. É um baita sinal de se está dando certo ou não está. Que legal, que legal. Bom, é muito isso mesmo, né?
Uma outra coisinha que a gente sempre comenta, né? Que a gente falou bastante disso, né? Deu até alguns exemplos, mas eu queria que você explorasse um pouco mais, é sobre o reverso, né? Que é a comunicação não agressiva, né? Desculpa, a gente comentou muito, né, dessa comunicação não agressiva, mas eu queria ouvir o contrário, né? O que que é? O que que é a comunicação agressiva, né? E como a gente sabe, como a gente impede disso de acontecer para melhorar o nosso dia? Legal. A gente estuda muito em RH a comunicação não violenta, né? Tem até o Uhum. termo CNV, que é comunicação não violenta, que é exatamente sobre isso. É como que eu posso me comunicar de uma forma mais suave, mais agradável, como me conectar com as pessoas. E eu já vi muito meme aí sobre comunicação muito violenta, que tem Ah, situações, que tem situações na vida da gente que a gente tem que usar comunicação muito violenta para a gente conseguir ser compreendido. Aí eu acho que também não, né? Isso na é. na empresa, pelo menos, não dá para usar comunicação muito violenta, não, não vai dar certo. Mas eu vou dizer para vocês que a agressividade no ambiente de trabalho, ela é só o topo do iceberg. E aí eu vou ter que ser a coach aqui, motivacional, e vou ter que usar essa metáfora do iceberg para dizer que realmente a comunicação agressiva ou qualquer outra iniciativa que demonstre agressividade, violência dentro da empresa, ela só é assim o final da linha de algum processo que já vem torto há muito tempo, sabe? Eu Entendi. acho que para a pessoa ela se sentir confortável, olha isso, cara, olha o termo que eu vou usar. Para a pessoa ela se sentir confortável em ser agressiva ou ser violenta com um colega de trabalho, com uma pessoa que ela não tem nem intimidade para ser mais dura, para ser grosseira ou para sei lá, ofender, falar um palavrão para essa pessoa, é porque a Denegrir, coisa sei tá lá. muito feia, sabe? É porque realmente assim o negócio já se perdeu. Então, quando a gente pensa em comunicação agressiva, ou se a gente percebe uma comunicação agressiva, ou até mesmo preconceituosa, discriminatória, nas nossas comunicações corporativas, seja um e-mail, seja uma mensagem instantânea ali do Slack, do Discord, enfim, a ferramenta que a empresa utilizar, eu acho que a gente tem que entender qual é o contexto, né? E aí, realmente, vamos ter que partir da pessoa que foi a primeira ali a levantar aquela bandeira, a se comunicar de um jeito, assim, desagradável, né? Vamos ter que conversar com essa pessoa para entender qual é o contexto. E aí tem um negócio que eu acho que é muito importante para qualquer empresa de qualquer porte ela desenvolver, que é o que a gente chama de protocolo de what ifs. Essa é uma estratégia maravilhosa, fantástica. Eu não sei como é que não tem mais gente falando sobre isso. O protocolo de what if, ou seja, e se acontecer alguma coisa, é o Uhum. seguinte: e se um funcionário meu receber um tratamento discriminatório, por e-mail de um fornecedor? O que que a gente vai fazer? A gente precisa definir esse protocolo antes de que esse problema aconteça. E Não não pode cair a só bomba, né? não pode cair a bomba. Aí faz gestão de crise, se reúne todo mundo, aí o CEO da empresa é envolvido, né? A gente vê isso muito em casos de racismo, quando, né, principalmente no varejo, assim, quando a gente trabalha com aplicativo de varejo, por exemplo, e aí acontece algum caso de racismo, né, em alguma das lojas, ou às vezes até mesmo com um cliente, enfim, a gente reúne todo mundo. Aí vem o CEO, vem a assessoria de imprensa, vem toda a galera para resolver o problema. Mas será que a gente não poderia ter previsto isso antes, né? Um é claro, deixar claras quais são as regras de comunicação que são aceitas pela empresa, né? O que é tolerável. E aí eu vou falar um pouco até do mercado de games, assim, o próprio Discord, e a gente viu bastante sobre isso recentemente, né? Passou no Fantástico, enfim, Sim. é um ambiente tóxico, muitas vezes, né? Eu acho que o grande desafio de quem é gestor de comunidade é conseguir manter a comunicação dentro do servidor saudável, sem ofensa, sem preconceito com mulher, que é um negócio muito frequente, sem racismo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios de quem faz gestão de comunidades gamers, né? E justamente por a gente ter um nível de tolerância
um pouco mais alto nesse ambiente, porque, afinal de contas, a gente está falando sobre um ambiente extremamente competitivo. É jogos, tem uma pessoa que vai ganhar e tem uma pessoa que vai perder. Então, a Sim, gente está falando sobre um ambiente muito, muito competitivo. E aí, quais são as regras dessa comunidade? Poxa, se a gente entra numa comunidade de um jogo e tem regras sobre para essa comunidade, como que a empresa não tem regras, cara? As regras de comunicação, elas têm que estar muito bem estabelecidas para evitar esse tipo de problema, né? De comunicação muito violenta. Agora, se chega a acontecer, cara, esteja preparado. Tenha um protocolo em que vai ser indiscutível qual vai ser a decisão que vai ser tomada sobre quem estava envolvido. Tem situações que, para mim, honestamente, são intoleráveis, como racismo, preconceito, misoginia, discriminação. Essas, para mim, são intoleráveis. A pessoa precisa ser desligada e não pode mais fazer parte do nosso time. Agora, tem situações que são passíveis de interpretação. E para a gente não ter viés inconsciente na decisão que a gente vai tomar, poxa, mas não dá para demitir esse cara porque ele está com a gente desde o início. Mas não sim, dá para demitir total. esse cara porque ele é primo do CEO da empresa. Poxa, para a gente não ter esse tipo de situação, tem que ter um protocolo. E isso tem que estar estabelecido antes que o problema aconteça. Então, se eu puder dar uma dica além do filtro solar, façam o protocolo de what ifs, que isso vai ser muito importante quando o problema aparecer. Ainda nesse tópico da comunicação não agressiva, eu acho que também tem uma diferença. Muitas vezes as pessoas falam, não, porque eu preciso ser duro, eu precisei ser duro naquele momento, eu precisei usar palavras fortes para dar um feedback sério para a pessoa. Sei lá, no momento que a pessoa está Uhum. performando mal e não está entendendo ou está fazendo algumas coisas. Mas mesmo assim, mesmo com o momento de você precisar trazer uma fala um pouco mais forte e enérgica, ainda tem como não ser agressivo, né, Mari? Você consegue trazer esse Sei. tipo, Uhum. ó, estamos sentando agora, eu vou deixar claro que isso aqui é um alerta vermelho para você, o problema é esse, mas você não precisa, tipo, John, você tá vacilando, ó, tá com a cabeça onde quando você faz isso? Eu acho que são Uhum. comunicações diferentes, né? Dá para falar palavrão aqui, gente? Pode, nossa. Eu vou usar meu francês arcaico agora, tá? Eu vou dizer para vocês o seguinte: eu tenho vários propósitos de vida, né? E um deles é ser uma boa mãe. E aí eu vou dizer para vocês que eu me preparei para ser mãe, sabe? Eu estudei para Uhum. ser mãe, porque eu realmente quero quebrar padrões que talvez eu tenha recebido na minha infância e que era o que meus pais podiam fazer naquele momento, mas que eu entendo que hoje não funcionam mais, enfim. E me dediquei muito à parentalidade positiva, né? E a parentalidade positiva, ela fala que tu precisa respeitar o teu filho para que ele te respeite também. Então, tu tem que respeitar ele Uhum. como um indivíduo, com escolhas próprias, com opinião própria. E eu quero que meu filho seja esse adulto, né? Que tenha opinião própria, que não se sinta intimidado quando precisar da opinião dele. Então, isso é uma das coisas que eu acho que são bem importantes, né? Muitas vezes o líder ele vai escutar o que ele não quer. E ao invés dele reprimir, ele precisa valorizar que o time dele tá se sentindo confortável para ir contra uma opinião que ele tem. Uhum. Afinal de contas, se a gente está buscando diversidade num time, inclusive de opinião, a gente tem que valorizar esses momentos em que o time se sente à vontade para questionar o que está posto, né? E a segunda missão que eu tenho de vida é provar para pessoas que passaram pela minha carreira que eu não preciso ser uma RH cuzona para chegar numa posição Uhum. executiva bacana de RH. Eu já ouvi Sim. muito de pessoas me dizendo que as principais diretoras, vice-presidentes, heads de RH que eu conhecia são mulheres duras, são mulheres que se posicionam, que são firmes, que chegam a ser grosseiras na comunicação, e por isso elas chegaram lá. Cara, eu vou dizer para vocês que eu já cheguei bem longe, tá? E eu Uhum. nunca fui cuzona com ninguém, pelo contrário. Eu sou super mama italiana nas empresas em que eu trabalho. Eu acredito muito numa comunicação dinâmica, informal, em me conectar com as pessoas, em mostrar as minhas vulnerabilidades, para me conectar com os funcionários e, ao mesmo tempo, ser justa, né?
Então, assim, eu não sou o RH do Ursinhos Carinhosos que vai passar a mão na cabeça da pessoa e vai abraçar a árvore e vai fazer dinâmica em grupo, que a propósito eu odeio. Eu não sou essa pessoa. E, ao mesmo tempo, eu sou a pessoa justa de dizer, cara, aqui nessa situação realmente tu vacilou, não foi legal a forma que tu agiu, e a gente vai precisar corrigir para uma próxima oportunidade. Eu acho que o timing nessa questão também ele é muito importante, sabe? Não dá para o cara vacilar no início do mês e eu esperar 30 dias para dar o feedback. Perfeito. Aconteceu, vou lá, converso com a pessoa e já faço essa correção. Então, eu realmente não acredito que a comunicação agressiva, grosseira, ela funcione de alguma forma, né? E aí eu conecto de novo com a minha história de ser mãe. Eu não coloco meu filho de castigo. Eu vou dizer para vocês que eu era uma criança que, durante o castigo, eu planejava a vingança que eu ia colocar em prática Caraca. depois que eu saísse dali, entendeu? Uhum, Então, para uhum. mim, castigo, punição e medo não são coisas que funcionam nem para crianças e nem para adultos, que também têm lá a sua criança interna. Então, muitas vezes, a resposta que uma pessoa dá dentro da empresa não é o adulto maduro, profissional, cheio de projetos, portfólio, bagagem. Não é essa pessoa que está respondendo. É a criança interna ferida que de repente passou uma infância apanhando, ouvindo grito, briga, caos, né? Não é isso que a Uhum. gente quer. A gente não quer liderar as pessoas por medo. A gente não quer que o funcionário entregue uma atividade que ele está responsável, porque ele tem medo do que vai acontecer com ele se ele não entregar. Ninguém trabalha bem sob a pressão de ser demitido. Tem muita gente que trabalha bem sob a pressão do prazo. Poxa, ontem eu escutei isso. Mari, eu só funciono de duas pessoas diferentes, tá? Eu só funciono bem quando eu tô com o prazo estourando. Quando tá o prazo estourando, Uhum. eu vou lá e faço um trabalho excepcional. E eu também sou muito assim, eu sempre deixo para a última hora, porque eu sei que vai chegar na última hora e eu vou fazer um trabalho legal. Não é a melhor forma de trabalhar, mas enfim, é o que funciona para mim, né? E aí a gente acaba tendo isso da mesma forma com os funcionários, no sentido de pressão por tempo, por entrega, por qualidade. Beleza, é a forma que as pessoas funcionam. Agora, pressão por medo de ser demitido, Tá pressão. maluco. Cara, para mim, o cara ter medo de falar com o chefe que ele fez um negócio errado já é um grande indicativo de que essa relação é tóxica. Esse chefe Uhum. está fazendo alguma coisa errada. Eu quero ter a tranquilidade de que qualquer merda que aconteça na minha equipe, a pessoa que trabalha comigo vai me procurar e vai dizer, Mari, vacilei, ó, fiz isso aqui errado, tô te avisando agora para ver o que a gente pode fazer, e às vezes é uma situação assim que impacta num projeto inteiro, mas a gente tem que, e aí eu trago de novo a questão da liderança. O líder, ele ganha, ele é remunerado em torno de 40% a mais do que um especialista da mesma área ganharia. Esses 40%, eles são remunerados por causa da responsabilidade que eles têm de conduzir as pessoas, de conduzir os projetos, de fazer o negócio acontecer. E também ele é remunerado em 40% a mais para levar tiro pela equipe. E o chefe que não está filtrando a pressão que ele está recebendo e está passando essa pressão diretamente para a equipe, ele está errado. Porque Sim. ele sim tem bagagem, senioridade e remuneração adicional para levar, para receber essa pressão. Claramente esse cara precisa receber essa pressão, transformar isso em plano de ação e passar para a equipe, olha, cara, a gente tem um desafio grande aqui, ele pode até compartilhar, eu estou sendo bastante pressionado por isso, porque a gente precisa ter essa entrega feita, e ó, fulano de tal vai fazer isso, o outro vai fazer não sei o quê, e tal, o prazo é esse, e bora time, sabe? Tem que ser um negócio bem coach, de Uhum. reunir no vestiário, fazer o plano, decidir e ir para cima. Agora, gritar com as pessoas, constranger as pessoas em público. Tem gente que não gosta de receber elogio em público. Isso é uma das primeiras coisas também que eu pergunto numa equipe nova. Meus primeiros 30 dias é observar e perguntar em qualquer empresa. Então, eu vou perguntar: como que tu gosta de ser reconhecido? Tudo bem se eu fizer uma postagem lá no Slack e te marcar? Cara, eu pergunto.
Tem gente que não gosta de aniversário, não gosta de fazer aniversário. Perfeito. Vários candidatos, vários funcionários já falaram, Mari, eu não quero o post no dia do meu aniversário, tá? Não gosto de comemorar, não gosto que me deem parabéns, não quero que ninguém saiba que eu tô de aniversário. Beleza, tudo certo, né? Não é assim, o egoísmo de, mas eu preciso fazer. Não, tu vai fazer um negócio ruim, que a pessoa vai se sentir constrangida. Então, eu acho que realmente é uma questão de alinhamento e, ao mesmo tempo, dessa noção de que eu preciso construir uma conexão com as pessoas com quem eu trabalho e não simplesmente botar medo nessas pessoas para que elas trabalhem sempre pensando, cara, será que amanhã eu vou chegar e vou ter meu emprego? Não, não tem como. Ninguém é feliz desse jeito. Não, eu acho que esse nível de pressão ele é completamente desnecessário, vocês não acham? Concordo plenamente. Total. Eu acho que esse é o tipo de questão que a gente sobe aqui na conversa do podcast, e que se o pessoal tivesse ao vivo, todo mundo ia estar levantando a mãozinha aqui para falar, eu também, Bate- eu é, também. batendo palma, falando, é isso aí, Exato, cara. exatamente. Mas se vocês quiserem, vocês podem responder na caixinha de pergunta, vai estar lá a pergunta sobre a comunicação. Perfeito. É, Mas, Mari, eu acho que, assim, chegando aqui ao final, né, a pessoa que ouviu o podcast todo deve estar pensando, mas também, né, o mundo tá chato. Eu já não posso, eu já não posso falar umas coisas porque senão vão dizer que eu estou sendo preconceituoso. Eu já não posso fazer uns elogios porque vão dizer que tá tudo errado. Agora o GD de Bolsa está me dizendo que existe uma forma correta e única de me comunicar. É isso que a gente está dizendo? Que existe uma forma única de se comunicar? Existe uma forma correta de se comunicar? Muito boa pergunta, Pietro. Não, não existe, e eu vou dizer para vocês que, além de não existir uma forma correta de se comunicar, a gente naturalmente se comunica em diversos canais. O problema todo está na forma que a gente reflete sobre o quanto isso está sendo positivo ou não. E aí, quando eu falo refletir, é a galera do mimimi, né? Ah, tudo agora virou mimimi. Não, simplesmente a questão é que agora as empresas entenderam que elas precisam combater assédio dentro do ambiente da empresa, o que, no- É o o mínimo, que né? no passado era uma coisa normal. Eu preciso aguentar o fulano de tal, assim, fazendo gaslighting, por exemplo, isso é uma coisa bem comum com mulheres, principalmente, né? De eu falar uma coisa numa reunião e o CFO falar a mesma coisa, aí a gente sai da reunião dizendo que foi o CFO que teve a ideia, não a Mari Gaina do RH, sabe? Então, isso não é mais permitido e a gente precisa perceber esses padrões e mudar essas coisas. Então, a comunicação ela precisa sofrer uma evolução, assim como a comunicação na sociedade sofre essa mesma evolução. Sobre a gente se comunicar em diferentes canais, de diferentes formas, eu comentei logo no início, quando a gente estava aqui batendo um papo na preparação para gravar, eu falei que eu me dediquei, durante a pandemia, a estudar a comunicação não verbal, que é o quê? A linguagem corporal e as microexpressões faciais. As pessoas, elas são muito mais expressivas do que elas imaginam. E aí, claro, para quem não é treinado, pode ser um pouco mais difícil de perceber. Mas eu vou dizer para vocês que com pouca preparação, a gente já consegue identificar nas pessoas gestos, expressões faciais e a forma que elas colocam a comunicação. E às vezes a forma que essa pessoa está se comportando, ela diz algo muito diferente do que ela está comunicando mesmo e do que ela está falando, né, na comunicação verbal. Eu até comentei que já tem 10 anos aí, 12 anos que eu trabalho com RH, e muito desses 12 anos foi recrutando pessoas. E eu vou dizer para vocês que pessoas assim, completamente sem expressão, foram muito poucas. Sei lá, 4, 5, 6 pessoas no máximo. O que é um grande sinal vermelho, porque a pessoa que ela não tem expressão. Pode ser um sinal vermelho, pode ser algo muito natural que a gente também tem que estar preparado para administrar. Uma que pode ser uma neurodivergência. A pessoa pode ter autismo ou algum transtorno, algum déficit de atenção, e por isso a expressão dela sem máscara, que a gente fala, né? Ela é uma expressão mais neutra. Ela não tem uma linha de base
muito agressiva, ela não mexe tanto a boca, ela não contrai o nariz, ela não mexe muito as mãos, mas isso também essa falta de expressão facial, principalmente, ela é um sinal também de psicopatia. Então, daqui a pouco a gente está contratando uma pessoa que eu não estou dizendo que vai se tornar um serial killer no time, mas que pode agir como um sociopata mesmo, né? Perseguir pessoas, causar conflito, usar de comunicação muito agressiva. Então, a gente também precisa, como profissional de RH, como recrutador principalmente, a gente precisa identificar isso nas pessoas. E eu acho que é nesse ponto que a gente precisa entender que cada um de nós tem uma forma muito particular de se comunicar, né? Eu sou uma pessoa que uso muito, gesticulo muito. Por uma questão de também neurodivergência minha, ou por uma questão cultural de família, de origem da família, de falar alto, de gesticular bastante, essa é a minha forma de me comunicar. Eu sempre falo, amarrou a minha mão, eu não consigo falar muita coisa, não. Então, Eu também. eu preciso das mãos para me ajudarem. Tem pessoas que são mais tranquilas, que são mais introvertidas, que possivelmente elas não vão usar tanto o corpo, né, nessa linguagem corporal, mas o rosto delas não vai mentir. Então, às vezes, já teve casos em entrevista que eu perguntei para a pessoa: como é que é para te trabalhar em equipe? Tu se sente bem? Me conta alguma situação. Aí a pessoa começa a contar uma situação de uma empresa anterior. Ela fala: gostava muito de trabalhar em time, inclusive com pessoas de outras áreas, etc e tal. Aquela resposta decorada que ela viu no YouTube, que seria a resposta certa para ela dar. Só que nas microexpressões faciais, na contração dos músculos do rosto dessa pessoa, o que eu estou vendo é nojo, por exemplo, que é aquela enrugadinha que a gente dá no nariz, dos dois lados do nariz, isso é nojo. Agora, se eu dou uma puxadinha na boca só de um lado e junto eu dou uma enrugadinha no nariz, unilateral, só de um lado, isso é desprezo. Então, daqui a pouco o cara tá falando lá que ama trabalhar em equipe, mas ele tá enrugando o nariz, ele tá dando uma puxadinha na boca. Então, talvez não tenha sido uma experiência tão boa assim, né? Então, eu acho que o que o nosso corpo comunica de diferentes formas, em diferentes canais, é realmente a forma que a gente se sente, são as emoções que a gente está se sentindo falando sobre aquele determinado assunto. A comunicação unilateral ou bilateral, ela parte desse princípio. Quando a gente fala em marca empregadora, por exemplo, a gente está falando por exemplo, plataformas como o Glassdoor. O Glassdoor, ele é um site em que as pessoas podem falar qual é o seu salário, dar opinião sobre a empresa, e muitas vezes essa opinião não é lá muito positiva, né? Tem muita gente que entra lá para fazer uma reclamação sobre uma empresa que saiu. O Sim. que a empresa precisa construir? Uma comunicação bilateral. Ela tem que ir lá deletar o comentário da pessoa? Não, e nem pode, né? O comentário ele vai continuar lá. Agora, se eu não for lá e de uma forma estratégica e positiva rebater esse comentário, quem lê esse comentário vai achar que a empresa é muito ruim mesmo. Então, assim, a pessoa, sei lá, a pessoa comentou lá que a empresa não tem política de promoção, promove os favoritos, promove o amigo do chefe, etc e tal. Aí, o que eu, como RH, preciso fazer? Preciso escrever lá no Glassdoor que estabelecemos uma política de promoções em que a gente tem um comitê, esse comitê se reúne a cada tanto tempo e usa avaliação de performance, avaliação, assessment de fit cultural, sei lá, daí vai usar várias ferramentas para dizer quem é que vai ser promovido ou não. Isso tem que estar lá. Aí sim eu estou construindo uma comunicação bilateral. Então, quando a gente está pensando em comunicação, até mesmo na comunicação muito violenta, a gente consegue, com educação, com gentileza, com estratégia, a gente consegue contornar. Não existe um jeito certo e um jeito errado de se comunicar. Cada uma das pessoas, ou das empresas, ou dos projetos, vai escolher a sua forma melhor, vai se adaptar, vai adaptar as necessidades daquele ouvinte, como a gente está adaptando aqui no podcast, a nossa forma de comunicar conhecimento, e isso vai, às vezes, funcionar e às vezes não vai. A gente tem que ir testando e ajustando. Mas uma coisa que realmente eu acho que precisa ser combatida
de uma forma muito clara, e inclusive a gente precisa promover mais educação nas empresas, é a galera do mimimi, né? A galera que fala que tudo virou mimimi, que eu não posso comentar nada. Eu acho que isso a gente tem que combater. A minha liberdade de me comunicar do jeito que eu quiser, ela termina no momento em que eu estou ofendendo ou fazendo alguém se sentir mal a respeito do que eu estou comunicando, né? E aí, claro, tem questões que parecem ser muito óbvias para a gente, como eu falei, até por questões culturais, e que outras pessoas podem eventualmente se ofender. Por isso é muito importante também a gente construir canal de denúncia, protocolo de Warifs, que eu comentei. Tem muita estratégia prática de fácil aplicação que as empresas podem fazer para contornar situações como essa. Certo e errado nunca vai ter, vai ser o que vai se adaptar melhor para o seu ambiente de trabalho. Mas é claro que a gente precisa partir do que é respeitado, do que é estabelecido pela empresa como regra de comunicação. Acho que tendo regra, tendo processo, é muito difícil que a gente tenha que resolver alguma coisa depois, lá na salinha de situação que eu Uhum, comentei com vocês. uhum. Boa. Bom, Mari, a gente já está terminando aqui, mas a gente queria basicamente algumas pequenas dicas, né? Dicas que você consegue pensar para melhorar essa comunicação, né? A gente comentou muito sobre a escutativa, a gente comentou muito sobre a não agressividade da coisa, mas algumas outras pequenas coisas que você acha que vale a pena a pessoa prestar atenção para ver se ela não está fazendo, ou o que você acha que as pessoas deveriam começar a fazer para melhorar no geral, essa comunicação geral com as outras pessoas. Legal. Eu queria até adicionar essa pergunta do John. Um ponto é, vamos lá, eu entendi que, pô, talvez tenha oportunidades para eu melhorar minha comunicação. Até eu ver uma pergunta antes das dicas. É possível melhorar a comunicação Boa. ou depois que eu tô adulto é assim e acabou? Muito bom. Respondendo essa primeiro, Pietro, eu vou dizer para ti que eu sou uma jogadora de Need for Speed viciada, tá? Uhum. Sempre joguei muito Need e amo jogar assim, sempre acompanhei muito o mercado de games, né? Jogando algumas coisas, enfim, mais de Web 2 do que de Web 3, né? Jogos mais tradicionais aí sempre foram a minha preferência, PlayStation e tudo mais. Mas eu vou dizer para vocês que quando eu comecei a trabalhar com games, eu entendi que não só contratar pessoas para trabalharem com games, eu precisava me comunicar melhor com o público que eu estou atendendo agora. E eu falei lá sobre os primeiros 30 dias na empresa, de observação, de perguntar, de entender o que está rolando. É nesse momento que eu, por exemplo, precisei, principalmente agora aqui na Snack, entender qual era o glossário do mundo gamer. Porque se eu não entender o que é tancar, se eu não entender o que é ir de arrasta para cima, eu não vou conseguir me comunicar com o meu público. Então, na nossa comunicação interna do RH aqui na Snack, a gente usa muito esses termos. Cara, eu não vou tancar esse projeto aqui sozinha, eu vou precisar de ajuda. Então, essa adaptação da comunicação, às vezes com as questões assim mais simples, eu já vejo como uma super evolução. Eu não deixei de saber falar do jeito corporativo que eu falava lá na grande empresa, mas eu preciso, agora que eu estou aqui numa empresa menor, de um mercado muito diferente do mercado financeiro, por exemplo, eu preciso adaptar minha comunicação para eu ser melhor recebida. Eu preciso fazer parte dessa tribo, né? Eu preciso me comunicar bem com essas pessoas, com esse público que eu estou atendendo agora. Então, sim, sempre é possível melhorar a comunicação. E eu acho que a pessoa que fala, tô velho, não consigo mais mudar a comunicação. Bom, então essa pessoa já pode providenciar o próprio velório e sair no mercado de trabalho, porque Total. ela vai precisar, invariavelmente, em cada novo projeto, mesmo que ela esteja na mesma empresa e vai continuar na mesma empresa para sempre, quando ela tiver novos colegas de trabalho, novos projetos, novos fornecedores, com cada uma dessas pessoas, ela vai ter que ajustar a comunicação dela, se adaptar e fazer funcionar. E eu acho que a pessoa que não está fazendo isso, no mínimo, ela não é muito inteligente, sinceramente. Eu acho que isso já é um grande indicativo de uma característica de uma pessoa que não quer crescer dentro de uma empresa. Sobre dicas práticas, eu acho que eu vou voltar lá no nosso conceito inicial, né?
de que a comunicação ela é um sistema. A gente bota uma informação, né, dentro desse sistema e o receptor ele vai lá, recebe essa informação e vai transformar isso num dado, vai transformar isso num projeto, numa tarefa, numa atividade. Considerando que isso é um sistema tem uma entrada, tem um processamento e tem uma saída, eu acho que o ideal é a gente fazer uma lista, sabe? Falar de um jeito assim bem, bem didático com vocês. Quem são as pessoas que eu me comunico no dia a dia? Qual é a preferência de canal de comunicação dessa pessoa? Ah, é por telefone, é por reunião, é por e-mail, é por Slack, é pelo Discord, é o encontro presencial, sei lá. Eu vou fazer uma lista dessas pessoas, eu vou fazer uma lista da melhor forma que elas se comunicam, ou da melhor forma que eu preciso me comunicar com elas, ou da forma que elas me procuram. Ah, essa pessoa aqui, eu sei que se ela precisar de mim, ela vai me mandar um e-mail. Bom, então já está mapeado ali. E aí eu vou começar a ajustar a minha comunicação para caber na minha rotina, a comunicação com esse time, e ao mesmo tempo para atender as preferências de cada um, não constranger ninguém, não colocar uma pessoa super introvertida, que é um baita especialista na liderança, na condução de uma reunião, que eu sei que eu vou quebrar esse cara. Por melhor que ele seja tecnicamente, se a habilidade de comunicação é um negócio que ele ainda não desenvolveu, eu não vou colocar ele num teste de falar com 50 pessoas e mais o CEO da empresa. Eu vou colocar esse cara no bastidor, vou tirar o máximo que eu puder da habilidade técnica dele nesse bastidor e vou escolher alguém do time lá que se comunique melhor, que seja uma pessoa mais extrovertida, que seja uma pessoa que esteja mais confortável numa situação dessas e vou usar esse cara como porta-voz. E eu vou dizer para vocês que tem inclusive CEO da empresa, que o cara é super introvertido, não quer falar com a imprensa, não quer falar com ninguém, ele vai lá e bota um porta-voz, tá tudo certo. É isso, pô. A gente pode se adaptar, né? Não precisa Uhum. as pessoas elas têm que entender que elas não precisam ser boas em tudo, né? E a gente como líder tem que entender quais são as características boas e ruins de cada uma das pessoas do time e usar isso a favor do projeto, da própria integração ali, do clima positivo entre o time, né? Então eu acho que se eu puder deixar assim dicas práticas identificar quem são as pessoas com quem tu se comunica no dia a dia, de que forma que essas pessoas gostam de se comunicar e começar a jogar todas as ferramentas que tu tem à disposição a teu favor. Eu acho que se a gente começar por aí, as coisas podem ser realmente muito mais positivas. Muito bom. Que legal, Mari. Obrigado, obrigado mesmo. Bom, a gente agora vai para nossa última perguntinha. Uma perguntinha clássica aqui do GD de Bolsa. Se vocês já ouviram, você até já sabe o que vai perguntar. Mas a gente queria ouvir de você, Mari, basicamente algumas indicações. A gente queria ouvir principalmente indicações de joguinhos, claro, né? A gente adora ouvir gente Uhum. falando aqui de joguinhos legais para a gente adicionar na nossa wishlist, ou baixar na Steam, ou nos celulares mobile para a gente jogar, ou até mesmo de videogame. Você comentou do Need for Speed aí, eu quero até saber que você anda jogando aí. Mas, e claro, também Legal. ouvir de você outras pessoas que você acha que a gente deveria seguir nas redes sociais, outros comunicadores ou outros profissionais que a gente deveria seguir para aprender mais sobre comunicação, sobre RH ou até mesmo sobre desenvolvimento de jogos no geral. Mas vamos lá. Quero Legal. ouvir primeiro dos joguinhos, né? Parte mais legal. O que você anda Vamos jogando, o lá, que você vamos está lá. gostando, o que você aconselha para a gente jogar? Legal. Eu vou fazer uma indicação de um jogo que eu estou testando ainda, tá? Que eu ainda Perfeito. não sei se é uma indicação assim 100% ótima, mas que eu achei a ideia incrível, porque além de ser mãe e ser RH, eu também sou uma corredora, né? Ah, Eu que amo legal. correr e é um dos meus principais hobbies, um negócio que eu me dedico bastante aí era a corrida. E eu fiquei encantada aí com uma ideia que, assim, eu já tinha ouvido falar um pouco sobre isso, mas agora eu baixei mesmo para começar a usar um app que se chama Sweetcoin, que tem uma carinha de game aí, e que basicamente ele vai te remunerar em cripto, né? Uhum. Pelo teu movimento, seja caminhada, seja corrida, Ah, que seja musculação, interessante. atividade física. Então, basicamente, tu vai cadastrar lá a atividade que tu está realizando agora, vai colocar para rolar e vai receber depois, vai poder converter esses passos que tu dá na tua atividade física
em uma moeda que tu consegue gastar com produto, com oferta, né? Sim. Dá para apoiar causas de ONGs também. Então, eu acho que assim, é um negócio que eu, pelo menos como corredora, faço alguns quilômetros por semana, vou dizer para Aham. vocês, alguns quilômetros por semana. Então, se eu posso fazer isso e ganhar moedinhas aí que eu posso depois trocar por produtos ou apoiar ações beneficentes, eu acho que pode ser um negócio muito bacana. Então, a minha indicação é o Sweet Coin, é, que é essa moedinha aí, é suete, na verdade, né? Que é suete de suor mesmo, é a moeda do suor. Ah, boa. Ganha, tu ganha a moeda com o suor Ralando. aí dos teus passos, ralando. Então, essa é a minha indicação de game aí que eu estou explorando agora. Vamos ver se vai ser bacana. E a minha indicação de pessoas aí essa semana, eu acho que vale falar sobre algumas pessoas. A gente tem muitos gurus de LinkedIn, né? Pessoas Uhum. aí da RH que produzem conteúdo sobre carreiras, enfim. Mas tem duas pessoas aí que eu tenho acompanhado o trabalho delas e que eu acho que são pessoas bem relevantes para eu apresentar, falando um pouquinho mais sobre esse papo de carreira, e que também são pessoas, uma delas é uma pessoa da área de tecnologia, inclusive, né? Então, para carreiras, eu quero indicar o Rafa do RH, o Legal. username dele é Rafa com PH, né? Rafa do RH com PH. E a outra pessoa é a Laís Lima Dev. Conheci a Laís, tive a oportunidade de conhecer a Laís aí num evento de mulheres na tecnologia. Ela é uma dev da Globo, né? Que fala aí sobre várias linguagens de programação e vários frameworks e produz um conteúdo muito bacana. Inclusive, ela muitas vezes, por muitos momentos, ela abre também mentoria de carreira lá no perfil dela no Instagram. Também é LinkedIn Creator, né? Tá comigo aí nessa jornada. E acho que é muito importante conhecer aí a Laís, para quem é da área de tecnologia, para quem quer saber um pouquinho mais e fazer parte desse mundo. Então, ficam as minhas indicações de carreiras e RH, o Rafa da RH, que produz um conteúdo muito bacana, e a Laís Lima Dev, que hoje é Dev na Globo e que tem uma carreira muito bacana também como criadora de conteúdo, compartilha um monte de conhecimento e faz mentoria de carreira. Então, essas são as minhas duas indicações da semana. Já até achei aqui, já até olhei a newsletter dela, muito legal. Isso, Caramba, que legal. legal, que legal. Isso mesmo, ela. Eu queria adicionar uma indicação de um conteúdo, que é um livro que eu li, que eu acho ele muito bom, que o nome do livro é Culture Map, né? O Mapa da Cultura. É um livro que eu Uhum. acredito que só tem em inglês, mas o subtítulo é Faça as coisas acontecerem com pessoas de diferentes países. Basicamente, ele fala sobre comunicação e entender como funciona aquela parte do background e culturas diferentes. Eu acho que esse é um livro muito bom para quem se comunica. Ele fala sobre diversos países, mas eu acho que ele funciona muito bem para comunicação no dia a dia. Então, eu gostaria de deixar essa indicação aí. Muito bom, Pietro. Eu, inclusive, deixei de falar um negócio que eu vou aproveitar a tua deixa para falar agora, que vocês tinham comentado sobre a personagem do Modern Family que falou que ela era muito mais inteligente em espanhol. E eu acho que uma das coisas que é bem importante dos gringos entenderem é que quem está, afinal de contas, facilitando a comunicação somos nós, estrangeiros, que estamos falando inglês. Foi a gente que abriu essa porta da comunicação, de aprender um idioma que não é a nossa língua materna, para fazer a comunicação acontecer. Eu vejo muita gente, inclusive, sofrendo aí preconceito, discriminação nas empresas, porque fala o inglês, por exemplo, com sotaque, né? E eu acho que faz muito sentido, e provavelmente eu vou criar um conteúdo em inglês sobre isso, para atingir esse público, que os gringos entendam que quem está facilitando a comunicação fomos nós. A gente já andou metade do caminho, agora eles têm que andar a outra metade para a gente se encontrar no meio e fazer as coisas acontecerem. Então, acho que essa percepção de trocas culturais em outros idiomas, ela tem que partir de que a gente, principalmente brasileiro, a gente está se mobilizando realmente para fazer essa comunicação dar certo numa outra língua que não é a nossa língua materna. Então, a gente já está aí no crédito, eu diria. E é bem importante a gente observar isso quando a gente fala em cultura. Muito bom.
Caraca, Mari, muito obrigado. Acho que foi um papo muito legal. Eu acho que é isso, né? A comunicação, como no final o resumo é esse, né? Comunicação é tudo, tem milhares de maneiras da gente se comunicar. Comunicação é a faca e o queijo na mão que a gente precisa para conseguir apresentar Uhum. melhor as nossas ideias, conseguir trabalhar melhor com as pessoas e ter uma profissão mais tranquila, né? Como a gente comenta da liderança, né? Conseguir saber passar as informações e conseguir saber dialogar com diversos tipos de pessoas, backgrounds, comunicação, linguagem, ter essa linguagem de uma maneira apresentada, sucinta, com uma escutativa, não agressiva, é a chave para o negócio. Muito obrigado, Uhum. muito obrigado. Concordo 100%. Agora eu queria ouvir de você. Eu quero ouvir um pouco mais sobre o seu podcast, quero ouvir um pouco mais sobre o seu curso. Conta um pouco pra gente o que você está trabalhando. Você já comentou sobre o LinkedIn, né? Sobre os seus posts, mas eu quero ouvir mais. Como é que está sendo a experiência? Estou, então, me comunicando agora em diversos canais e vou esperar vocês, todos eles. Estou lá no LinkedIn, né, produzindo bastante conteúdo aí sobre RH, carreiras, startup, tecnologia. Tenho, inclusive, uma newsletter que sai quinzenalmente lá no LinkedIn, que vocês podem acompanhar. Os episódios do podcast igualmente saem de 15 em 15 dias, falando mais ou menos sobre esses temas, mas trazendo dicas bem mais práticas, episódios curtinhos aí, de 16, 18, 20 minutos, em que você já consegue sair assim com um plano de ação para o tema daquele episódio. E também estou no Instagram me comunicando aí de um jeito, no Instagram e no TikTok me comunicando de um jeito aí um pouco mais bem-humorado, trazendo um pouco desse Uhum. humor aí, dessa criatividade na área de RH, de carreiras, de startup, de tecnologia, que é o meu nicho, que é o que eu falo bastante, mas também trazendo dicas práticas aí para como se comportar na entrevista, como estruturar o currículo, como responder sobre pretensão salarial, enfim, dúvidas aí que vão surgindo dos seguidores e que a gente vai formatando esses conteúdos para atender a todo mundo. Lancei recentemente o meu curso de mentoria de carreira, que agora está na Hotmart, em plataforma, para eu conseguir Ah, que impactar e bom. atingir mais pessoas, né? Então, esse curso se chama Transforme e está na minha bio lá do Instagram, está no meu linkzinho, embaixo do meu título no LinkedIn, também é bem fácil de encontrar o Transforme, que é o nosso curso de mentoria de carreira, está com preço promocional nos primeiros 30 dias do lançamento, 10 vezes de R$ 39,70, muito barato para um acesso a um Oh! conteúdo muito bacana, bem amplo, e espero todos vocês lá nas minhas redes sociais para a gente continuar esse bate-papo que a gente começou aqui. Boa, sigam a Mari, pelo amor de Deus, maravilhosa. Muito obrigado pelo papo. Muito obrigado mesmo, Mari. Parabéns Foi por um todo o prazer. trabalho aí. E, gente, sigam ela. Como é que é? Arroba o quê, Mari, para conseguir te achar? Arroba Mariana Gaida ou Mari Gaida, tô no Twitter também, às vezes dando uma pistolada lá no Twitter. É, De leve, então, né? podem, podem me seguir, me acompanhar, mandar mensagem, mandar direct, responder caixinha, que eu vou estar esperando todo mundo por lá. E obrigado também, meu mestre Pietro, pelo papo. Valeu. Valeu, Johnzeira, valeu, Mari. De novo, um prazer ter você aqui. Obrigado pela disponibilidade do tempo. Você disponibilizou um tempo do seu filho para estar conosco, então, muito obrigado nessas 2 horas. Foram riquíssimas. A gente aprendeu bastante. Ouvi muito o que você tinha que falar. Eu acho que é um episódio que, para quem acha que é soft skills, isso não é importante, cara, eu acho que se você, ouvindo tudo que tem aqui, você consegue melhorar as suas entregas no dia a dia muito mais do que só desenvolver soft skills. Então, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível, um prazer, gente, estar aqui com vocês. Que isso, muito obrigado. E, John, se eu quiser avaliar a comunicação do GD de Bolso, onde é? Vamos lá, para fazer isso é só você seguir a gente nas redes sociais, @GD de Bolso no Twitter ou no Instagram, que você vai ver todas as nossas postagens e as coisas novas que saem. E é claro, se você procurar a gente por Game Design de Bolso nos seus agregadores de podcast, como o Apple Podcast, o Spotify, ou entre outros, você vai achar lá um lugarzinho para você dar umas 5 estrelinhas pra gente e, claro, ouvir todos os episódios na íntegra quando eles saem, né? Então, gente, muito obrigado por vocês por terem ouvido até o final. Um beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Até a tchau. próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.